Olá, pessoal. Boa sexta-feira para todas e todos. Estamos inaugurando aqui esse momento que a gente quer ter toda sexta-feira esse encontro com vocês para poder discutir um tema da nossa cidade, um tema da atualidade. E o tema de hoje não tinha como ser outro, que é o impacto das chuvas, as enchentes, os desabamentos, os deslizamentos que ocorrem todo ano, infelizmente, em Belo Horizonte, várias cidades de Minas e também do nosso país. E a gente está vendo também efeitos globais, né, do excesso de chuvas. Ontem a gente viu o que aconteceu com o Ribeirão Arrudas na Avenida Tereza Cristina, muito recentemente também na Cristiano Machado. Então a gente levantou, abrimos aqui uma caixinha de perguntas, algumas pessoas deixaram sugestões, comentários, perguntas também que a gente possa responder aqui. E vamos usar esse espaço, né, para a gente fazer um diálogo também informal, mas informativo, sobre essa questão das chuvas. E aí, pessoal, acho que nós estamos vivendo, o que a gente vivenciou ontem em Belo Horizonte é uma parte do problema, né? O que vimos recentemente na cidade de Ipatinga, referência aí do nosso Vale do Aço. Ipatinga que tem hoje mais de 85 mil pessoas afetadas pelas chuvas, pelas enchentes. Já foram 11 mortos na cidade de Ipatinga. Mas os problemas não são só no Vale do Aço ou aqui em Belo Horizonte. Minas Gerais está totalmente afetada pela questão das enchentes. Podia citar Uberaba, podia citar Salinas, podia citar Fabriciano, podia citar Alfenas. Então é do norte a sul do nosso estado. Problemas com as chuvas que, como a gente sabe, se repetem todo ano. Mas eles não se repetem no mesmo nível, né? A gente fez um levantamento e o governo federal tem o CEMADEM, né, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E o registro de 2024 foi o maior da série histórica que começou lá em 2011. Foram mais de 3.600 alertas de desastres naturais que o CEMADEM levantou agora em 2024, né? E esses alertas, eles vêm carregados do que a gente está chamando aí de racismo ambiental, né? Ou seja, as principais pessoas afetadas pelo problema das chuvas, dos deslizamentos, das enchentes, são as pessoas moradoras de periferias, né, população negra da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E é por isso que a gente tem que ter, né, as medidas que são de cuidados que a gente chama de paliativos, né, os cuidados de contenção de encostas, os cuidados de retirada de lixo, de córregos, de boca de lobo. Aqui em Belo Horizonte, a prefeitura tem feito isso, é importante a gente reconhecer esse trabalho da prefeitura, né, que já realizou nos últimos anos mais de 100 obras de contenção de encostas na cidade. Nesses últimos anos também a SLU, né, que é o nosso serviço de limpeza urbana, de coleta do nosso lixo, tirou mais de 6 mil toneladas de resíduo de boca de lobo, dos córregos, dos ribeirões aqui da cidade. Então tem sido feito um cuidado, mas é um cuidado paliativo, né? Inclusive, uma das perguntas que a gente teve nas caixinhas que a gente levantou, né, foi o Wellington Valadares, né, que colocou sobre a necessidade da gente promover mudanças na forma de urbanização para considerar as bacias hidrográficas. E, de fato, esse é um problema histórico, né, histórico que eu digo desde da formação da cidade de Belo Horizonte, que foi, né, como a gente sabe, uma cidade planejada, mas que esse planejamento não levou em conta a presença dos rios e dos córregos na nossa cidade. Então, a gente fez, né, um padrão de urbanização que prevê a cobertura e a canalização dos rios. Isso significa tampar os rios da nossa cidade e adiar, né, esse problema das enchentes, que não é mais adiável, né? Então, todo ano a gente lida com isso. E eu queria, inclusive, chamar a atenção. Algumas pessoas conhecem um trabalho super interessante da Isabela Prado, né, que é uma professora da UFMG, amiga, né, que tem o projeto Entre Ruas e Rios, que tem feito aqui em Belo Horizonte, vocês já devem ter visto, nos postes da cidade, colocado embaixo daquela plaquinha com o nome da rua, coloca o nome do rio que passa embaixo dessa rua. Então, esse trabalho da Isabela, né, querida Isabela, que fala do Ribeirão Acabamundo, né, que fala do Ribeirão e Córrego Zoológico, Mendonça, Leitão, enfim, para dar visibilidade a essas grandes vias e corredores urbanos da nossa cidade, mas que por baixo eles têm córregos, né, e que foram tampados ao longo do tempo e trazem esse grande problema
para a gente hoje uma questão urbana, mas também uma questão ambiental, né, uma questão de modelo de vida, tem tudo a ver com o bem viver. Né? A gente propõe uma cidade que dê conta de fazer esses cuidados paliativos, que dê conta de fazer essas obras de contenção de encostas, de retirada de lixos, mas uma cidade que proponha uma outra urbanização, né? Uma urbanização do bem viver. É uma urbanização que pensa na microdrenagem, né? E não só nas grandes obras de macrodrenagem. E a gente conversou muito sobre isso na campanha, né? Levantamos propostas bem objetivas de jardins verdes na cidade, de espaços de coleta de água da chuva, né? De pensar outros tipos de cobertura que não seja apenas o asfalto. E aí, queria também lembrar uma pergunta aqui de um grande amigo, né? O Ronaldo Godinho, nosso amigo lá da Precificar, também da Asa de Papel, que colocou uma pergunta que nos levou também a fazer uma pesquisa, né, Godinho? Godinho mora lá no Santo Inês e ele tem visto que as ruas do Santo Inês estão sendo asfaltadas, né? A maior parte das ruas, algumas não tinham asfalto, né? Estão sendo asfaltadas e ele perguntou se isso seria um direcionamento do plano diretor, né? Se isso seria uma obrigação que o plano diretor trouxe para a cidade. Ô Godinho, pelo que a gente levantou, não é uma obrigação, não é uma exigência, o asfaltamento não é algo que está previsto lá no plano diretor, né? Inclusive, o plano diretor, que foi revisto em 2019, ele apresentou uma série de estratégias muito interessantes para melhorar a permeabilidade do solo, né, de Belo Horizonte e promover a drenagem urbana, inclusive com microdrenagens na cidade. Eu estou falando de caixas de captação das águas pluviais nos novos empreendimentos, né, jardins de chuva, inclusive que aumentam o potencial construtivo, ou seja, se você tem um novo empreendimento, né, você quer aprovar esse empreendimento na prefeitura, se você prevê um jardim de chuva, você pode inclusive aumentar o número de andares dos edifícios, né, ou a área de cobertura desses empreendimentos. A questão é que essas mudanças que estavam lá, né, no plano diretor previsto em 2019, elas eram apenas para os novos empreendimentos que seriam construídos na cidade. Então, a gente está falando de uma parte pequena, né, das edificações de Belo Horizonte. Pequena, não tão pequena, porque a gente está vendo o BH passar, né, por uma grande derrubada de casas, de outras edificações para construir grandes prédios, mas de fato o estoque, né, de edificações da cidade ele não seria beneficiado por essas mudanças do plano diretor. E tem um outro problema, né? Já queria deixar o nosso compromisso do nosso mandato de defender, né, o instrumento do plano diretor, que tinha uma previsão de algo que a Câmara Municipal de Belo Horizonte infelizmente está descaracterizando nos últimos tempos, que é a previsão da outorga onerosa do direito de construir. Né, as mudanças que a Câmara Municipal promoveu em relação à outorga onerosa tem a ver com os chamados descontos, né, na outorga onerosa, que era justamente esse mecanismo para poder arrecadar e viabilizar essas mudanças nas edificações para que se tornassem mais permeáveis, também para a construção de habitação popular. A gente foi vendo a Câmara introduzir essa série de descontos, né, que enfraquecem esse instrumento e enfraquecem, portanto, algo muito inovador que o Plano Diretor de Belo Horizonte de 2019 trouxe. Né? Mas, só para fechar essa pergunta aí do Godinho, não tem essa previsão legal, é uma decisão que a Prefeitura tem tomado de fazer o asfaltamento das ruas na nossa cidade. Né? E aí, gente, a gente tá vivendo agora em 2025, Minas Gerais já são mais de 63 cidades em situação de emergência. Ontem o que a gente viu, uma série de inundações na Tereza Cristina, né, recente na Cristiano Machado. Eu estava passando aqui perto da Câmara pela Avenida dos Andradas. Vimos recentemente também, no fim de 2024, o rompimento da barragem da Lagoa do Nado, que foi algo que nos aterrorizou muito, né, pela importância do parque e, enfim, foi algo muito, muito sério que aconteceu na nossa cidade. Belo Horizonte tem, né, além desses trabalhos, desses cuidados paliativos que eu mencionei, tem um levantamento de dados e informações que a Prefeitura faz. Então, no mapa, né, de alagamentos de 2022 da cidade, foram identificados mais de 61 pontos de Belo Horizonte, pontos críticos da nossa cidade. 10 no Barreiro, 10 em Venda Nova, 8 na Oeste, né, estão distribuídos também por toda a nossa cidade. E nós temos também políticas públicas, e aí eu queria fazer um registro importante, né, para todas as pessoas que estão nos vendo.
essas políticas públicas que até hoje existem na nossa cidade para tratar de drenagem, né, para tratar de contenção das encostas, né, para tratar de uma outra relação da cidade com as áreas de risco, são políticas públicas com muito orgulho, né, dos governos do PT. Eu vou mencionar duas aqui principais, né? Uma delas é o PEAR, que é o Programa Estrutural de Área de Risco, que atua junto com as comunidades o ano todo, né, fazendo o levantamento dos domicílios que estão em área de risco, eventualmente deslocando essas pessoas para algum abrigo, né, em situações de muitas críticas. E a gente também tem o DRENURBS, que é uma outra política pública, né, da época dos nossos governos, do PT, aqui na Prefeitura de BH, que é o Programa de Recuperação Ambiental da cidade, que ele traz algo que também é um princípio principal do bem viver, que é uma integração entre a perspectiva sanitária, né, da forma como a urbanização da cidade se dá, e a questão ambiental. E talvez, não sei, o principal exemplo que a gente tenha na cidade do DRENURBS, né, dessa integração sanitário-ambiental, é o Parque 1º de Maio, né, gente? O Parque 1º de Maio, que era uma região crítica, né, uma região de vários alagamentos, que ainda permanece padecendo sobre excesso de chuvas, né, mas que hoje é um parque ecológico, né, que prevê a preservação dos cursos águas, ou seja, ele não canaliza, né, ele deixa os cursos d'água, os córregos, enfim, correrem naturalmente. E é um parque que eu convido, né, a todas as pessoas que não conhecem o Parque 1º de Maio a conhecê-lo, que é um exemplo de política pública, é um exemplo de espaço de lazer, um exemplo ambiental da nossa cidade e que foi construído também nas nossas políticas, né, nas nossas épocas aqui na Prefeitura de BH. Além do PEAR e do DRENURBS, eu queria também mencionar os núcleos comunitários da Defesa Civil e os núcleos de alerta de chuva, que prevêem um outro componente do bem viver, que é a participação popular. Né? A Defesa Civil, que é um órgão tão importante do nosso país, e que tem um histórico militarizado, né? A origem da Defesa Civil é justamente a militarização, e você pensar núcleos comunitários é trazer a comunidade para ajudar a prefeitura a fazer o levantamento das áreas de risco, a orientar as pessoas, né, a como se portar num contexto crítico, mas também num trabalho do ano todo, né, que vai prevendo essa questão da educação ambiental e uma série de outras ações que são tão importantes. Durante a campanha, a gente fez um encontro, né, para discutir a questão do bem viver, para discutir a questão da drenagem urbana, e tivemos a participação da Ângela Gomes. Ângela Gomes, que é a subsecretária de Defesa Civil lá de Contagem, que tem feito um trabalho com a prefeita Marília, nossa prefeita do PT lá de Contagem, que nos dá tanto orgulho, um trabalho de fortalecimento dos núcleos comunitários da Defesa Civil, que é algo que Belo Horizonte tem, né, mas está um pouco, digamos assim, pouco movimentado, né, esses núcleos comunitários, e que a gente poderia se inspirar, a gente poderia fortalecer a nossa parceria com o município de Contagem, para que a própria população também se envolvesse nesse processo, né, de drenagem, de microdrenagem e de preservação das áreas verdes da cidade. Inclusive, eu queria trazer uma outra pergunta, né, que a Elisa Borges fez para a gente, sobre a questão do lixo. Né? Não tem como a gente pensar numa relação da cidade, das pessoas da cidade com o lixo, se as pessoas não passarem por um contexto de educação ambiental. E que a própria prefeitura possa se alimentar das alternativas da sociedade civil, que são muitas aqui em Belo Horizonte e em outras cidades também do nosso estado. Então a Elisa perguntou, né, e sugeriu que a Prefeitura de Belo Horizonte fizesse uma ou mais campanhas no rádio, na TV, enfim, campanhas públicas para lidar com a educação ambiental focada na questão do lixo. E nós temos um dado muito assustador na nossa cidade, né, que apenas cerca de 1% do lixo gerado em Belo Horizonte, né, dos resíduos gerados, são destinados para coleta seletiva. Ou seja, é quase irrisório, muitas vezes não aparece nem nas pesquisas nacionais como se Belo Horizonte tivesse uma coleta seletiva de lixo. A gente sabe que são aproximadamente 90 bairros, né, dos quase 500 bairros de BH, apenas 90 têm coleta seletiva e falta, de fato, um trabalho da prefeitura para conscientizar, para que a gente saiba que tipo de produto, que tipo de resíduo pode ser reciclado, né? Como que deve ser o acondicionamento desses produtos na nossa casa, né? A gente está falando das latinhas, do plástico, do vidro,
que a gente precisa lavar, né, que a gente precisa armazenar esses resíduos de uma forma correta para que eles possam passar por uma triagem nas cooperativas de coleta seletiva. E eu queria falar, né, mais recentemente até, gente, eu precisei buscar no site da prefeitura para entender onde é que teria pontos de coleta seletiva. Eu estava precisando me desfazer de um lixo de papel. E eu fui lá, né, no site da prefeitura para olhar os pontos limpos. E eles estão distribuídos por regional. São muito poucos pontos limpos, que são aqueles grandes containers, né, que a população, as pessoas podem ir lá para deixar esses materiais. E, para minha surpresa, né, como eu falei, eu precisava me desfazer de papéis. E a maior parte dos pontos limpos aqui da Leste e da Centro-Sul, que foram os que eu busquei, eles só estão disponíveis para vidro. Então, esse é um outro problema, né, que a gente vai fazer um diálogo com a prefeitura em relação a isso. E Belo Horizonte tem outras iniciativas, eu queria mencionar aqui o Lixo Zero, mencionar um projeto premiado, né, desenvolvido na Escola Edson Pisani, lá do aglomerado da Serra, que ganhou prêmios, inclusive internacionais, que é o Menos Lixo Mais Favela. Ou seja, iniciativas que podem alimentar, iniciativas da sociedade civil que podem alimentar o trabalho da prefeitura para qualificar as políticas públicas, para fazer com que essas políticas também se adequem à diversidade de territórios da cidade, né? A gente tem grandes vias, a gente tem becos e favelas. É uma questão que a gente identificou muito durante a campanha eleitoral, né? Especificamente em vilas e favelas, que muitas vezes as pessoas precisam sair para trabalhar, isso em qualquer cidade também, né? Qualquer área da cidade. Que as pessoas precisam sair para trabalhar antes que o caminhão, né, de lixo passe e às vezes não tem aonde deixar, não tem, né, aonde deixar esse lixo, acabam deixando as sacolinhas muitas vezes no chão, passa cachorro ou outras pessoas, porque a situação, né, da população em situação de rua, das pessoas que estão passando fome em Belo Horizonte está grave, mexem naquele lixo, naqueles resíduos e aquilo ali vira uma confusão, né? Então a gente tem até projetos da Faculdade de Arquitetura, desenvolvidos junto com comunidades aqui de Belo Horizonte, para colocar, né, pequenos ganchinhos que as pessoas possam colocar o lixo em suspenso para quando, né, a coleta seletiva e para quando o Serviço de Limpeza Urbana, a SLU, passar, pegar essas sacolinhas. Então tem uma série de questões que são mais operacionais, mas que esse diálogo com a população para entender o que é a necessidade mais imediata seria fundamental. Ô, gente, acho que já está chegando aqui o final da nossa live, mas para resumir, né, muito do que nós discutimos também na campanha, que a gente quer trazer para a nossa construção do bem viver aqui na Câmara, contamos com cada um e cada um de vocês, né? É dizer que, assim, essa lógica, né, de urbanização, essa lógica baseada né, em uma cidade que prevê a contenção, né, essa lógica baseada na cobertura e na canalização dos córregos, ela não atende, né? Ela já não atendia anteriormente, mas cada vez mais fica nítido que o problema de Belo Horizonte não é um problema só de BH. E nós não estamos falando apenas do excesso de chuvas. Fica até complicado, né, depois de passar por 2024, que foi um ano que a gente teve mais de 150 dias sem chuva na nossa cidade, a gente reclamar da chuva. O problema são os excessos, né? O excesso de seca, o excesso de chuva. Isso tem a ver com as alterações das mudanças climáticas e as cidades precisam se adaptar, né? As cidades precisam se reorganizar, precisam se reconfigurar para deixar de lado essa lógica de grandes obras, essa lógica de esconder os nossos rios e permitir uma cidade mais permeável, um solo mais permeável, trabalhar as microdrenagens e trabalhar o processo de participação popular, que vai trazer os reais problemas, que vai iluminar onde nós temos as áreas de risco, a população que é mais afetada, e que isso surta efeito na forma como o próprio orçamento público é dividido, né? As áreas de risco precisam de mais investimento, mas não pode ser o investimento das grandes obras, né? Então, acho que era um pouco disso, né? Esse assunto da chuva, ele não acaba aqui, a gente vai precisar continuar acompanhando, qualificando as nossas propostas, o nosso diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Política Urbana, com a Prefeitura, de modo geral. Nós estamos vendo aí a volta do orçamento participativo, né? Ou assim esperamos, depois que a Câmara Municipal de Belo Horizonte conseguiu passar uma legislação muito interessante, que 1% da receita líquida de Belo Horizonte vai ser destinada para o orçamento participativo. Então,
Vamos ver a volta do OP. Esperamos que esse tipo de obra de uma cidade mais permeável, de uma cidade baseada na microdrenagem, seja uma prioridade. E contem com o nosso mandato em relação a isso. Eu quero agradecer, eu vi várias amigas e amigos aqui participando. Né? Como eu disse, aqui a gente está inaugurando esse espaço, queremos diversificar também a nossa forma de diálogo com vocês. Quero convidar, né? A gente já está com o nosso espaço aqui na Câmara, para quem quiser passar, dar um alô pra gente. E agradecer mais uma vez, desejar um bom final de semana, um final de semana seguro, né, para todas as pessoas, principalmente aquelas que estão em áreas de risco, aquelas que passaram já por uma situação complicada na noite de ontem, e dizer que o nosso mandato está à disposição. Vamos trabalhar para uma cidade do bem viver. Grande abraço para todas e todas. Tchau, tchau, pessoal!